Eu tenho algumas notícias aqui acerca do irmão Carlos, né? Quem está acompanhando aí nos grupos de WhatsApp de nossos Javites, nós estivemos em Aracruz ontem, eu, pastor Aélio e pastor Miguel, no Hospital São Camilo, visitando o nosso irmão que está internado. Oramos por ele. Umas coisas assim, meio estranhas, né? Como Deus pode fazer alguém sobreviver com 3% de sangue no corpo? É o tanto de sangue que tem no corpo do irmão Carlos. 3% do sangue de uma pessoa normal. Um milagre. E nós oramos, pedimos a Deus misericórdia. Não é perto, né, o Hospital São Camilo, em Aracruz, mas essa madrugada, depois que nós estivemos lá, o irmão Carlos foi transferido para o Dório Silva. Então ele já foi aqui atendido, porque lá ainda não estava tendo aquele acompanhamento. Aqui ele já foi atendido, está na enfermaria 110B. Hoje mesmo tem horário de visita à tarde. Quem quiser fazer visita, é muito pertinho, Dório Silva, aqui em Laranjeiras. Você pode ir lá e o nosso irmão vai ficar muito feliz. Eu já falei com ele hoje pela manhã. Está animado, confiante no Senhor, porque ele sabe que o nosso Deus é Deus da cura. E nós oramos por ele e Deus mudou a história, né? Deus nos fez ir lá, não fizemos nada de extraordinário, só oramos e as coisas começaram a andar, né? Porque a notícia que ele tinha lá é que ele podia ficar 7 dias, 10 dias, até 20 dias esperando sangue. Eu falei, meu Deus, mas aqui vai ser assim? Vai. Não, vamos orar aqui para Deus agir nesse negócio. E de imediato, depois da oração, na noite seguinte, ele já foi transferido para cá. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Nosso Deus é maravilhoso. Mas eu também preciso fazer uma coisa. Eu quero chamar na frente aqui o Gabriel e a Júlia. Por gentileza, pode vir aqui na frente. Quem acha esse casal lindo aí, diz glória a Deus. Pois é. Irmãos, aqui na nossa igreja, nós não temos o que nós falamos de namoro clandestino, né? A gente tem filhos de Deus que estão sonhando com o futuro. E o Gabriel e a Júlia estão orando. Então os irmãos vão saber que eles estão orando aí. Quem sabe Deus aprovar e um dia a gente tem um casamento aí, né? Mas por hora eles só estão orando, tá, irmãos? Não criemos pânico, não é como diz aí, né? E os pais também não criem pânico. Mas eu sei, eu sou pai e eu sei como que as coisas são para nós que temos filhos. A gente cria muito pânico, né? Então eu quero pedir à igreja ficar de pé, irmãos, nós vamos orar por eles. Porque agora nós estamos orando juntos. Não é isso? Amém? Quase morreram do coração, né? Eu falei, não vou avisar, porque se eu avisar, sai correndo. Então, estenda as mãos para cá, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida desses teus filhos, que são instrumentos do Senhor aqui na igreja. Ó Deus, são agentes da multiplicação da unção. E sendo, ó Deus, da tua vontade, em o Senhor trabalhando ainda mais na vida das famílias, que assim, ó Deus, no futuro, nós venhamos a ter mais uma família abençoada. Mas por hora, Senhor, os ajude a manterem-se no foco como ministros do Senhor para a adoração, como, ó Deus, ministros do louvor e da área da música eles são. Nós abençoamos, ó Deus, a Gabriel e também a Júlia, com toda a bênção do Senhor que eles já têm aí ainda mais. Ó Deus, com sabedoria, graça e unção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aperto de mão aqui, porque o negócio é sério, hein? Pegando na mão do Gabriel, porque é uma mão de mecânico, né? Tem que apertar forte. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia, por gentileza. Respirou? Como diz, né, a Majorna brincando ali, né, eu vi um memezinho que fala assim, respira, calma.
Jeremias 29, versos 11 a 13. Irmãos, fica tranquilo que eu já havia falado para a mamãe dos dois, tá? Que eu ia fazer isso. Só não diz quando. Cadê a Vânia? A Vânia também quase caiu da cadeira lá. Saiu a Vânia? Olha lá, ela lá. Não foi, Vânia? Só não falei quando. Jeremias 29. E nós vamos ler dos versos 11 a 13, irmãos. Diz assim as Escrituras, eu estarei lendo na Almeida Corrigida Fiel. É essa aí mesmo que está na tela? É porque, irmãos, depois de 50... Vamos lá. É melhor ler aqui no texto. Eu tentar ler lá, mas não vai dar não. Jeremias 29. Nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Repita comigo: pensamentos de paz. E não de mal, mas para dar a vocês o que vocês esperam, ou o que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Repita comigo assim: eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Repita comigo: 100% do coração. 100% do coração. Pode sentar, amados. Por gentileza, Miguel, coloca aí o banner do nosso tema do ano. Está na mão? Vocês conseguem ler aí, não conseguem, irmãos? Então, vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3 e... Mas vocês possuem a unção que vem do santo, e têm conhecimento de todas as coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vai melhorar até o final do ano. Mas vocês têm a unção que vem do santo. A palavra dessa manhã, irmãos, vai ser um pouquinho mais curta, porque hoje nós temos a nossa ceia do Senhor, a primeira do ano que nós vamos fazer no domingo pela manhã. Nós temos aqui a unção de Deus, como acabamos de ver, em nossa vida. Vocês possuem a unção. E sendo possuidores da unção, ela não pode ser simplesmente uma unção parada, estagnada, inerte em nós, mas tem que ser unção ativa. E sendo unção ativa, nós vamos corroborar com nossas decisões, com nossos passos, para que os planos de Deus possam ocorrer em nossa vida. Para que eles possam vir e acontecer como perfeitos, como diz as Escrituras em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Elas vão ocorrer, todas as ações de Deus, para que esses planos se materializem, porque Deus tem o melhor. E antes de falar propriamente dos planos de Deus e como nós vamos corroborar, eu quero aqui trazer para você um entendimento, e eu tenho certeza que você já sabe disso, e nós até já cantamos louvores, músicas dessa forma, que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Repita comigo: os planos de Deus são muito mais melhores do que os meus. Todos têm consciência disso?
Mas aí vem a pergunta: se nós temos ciência dessa premissa, os planos de Deus são melhores do que os meus, por que nós não damos aso, ou seja, não deixamos os planos de Deus voarem? Nós não damos a liberdade para o Espírito da unção nos conduzir, fazer acontecer na nossa vida o que é importante, o que é melhor. E eu quero aqui dar um exemplo de alguém, irmãos, que tinha tudo para dar certo, mas deu ruim, como diz a meninada. O nome dessa pessoa, vocês vão entender na hora, o nome dele era Ló. Quem já ouviu falar de Ló aqui? Todos vocês conhecem a história, né? De Ló. Mas eu quero destacar algumas coisas de Ló, a partir do Gênesis 11, capítulo 11, mais ou menos, começa a aparecer esse Ló aí na Bíblia. Ló era um sobrinho de Abraão. Até então, Abrão. O sonho de Abrão era ter um filho. A Sarai, a esposa dele, era estéril. Olha o privilégio de Ló, porque Deus falou, foi com Abrão: sai da sua terra, do meio de sua parentela, texto que nós conhecemos, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ló estava lá, Deus não falou com ele, Deus falou com Abrão, e Abrão falou com Ló. Vem comigo. Ó que lindo isso, irmãos. Andar com quem é chamado por Deus foi um privilégio enorme para Ló. A ideia de Abrão com Ló era: será como meu filho, vou dar a Ló a minha herança. Porque até então, na cabeça de Abrão, ele não teria como multiplicar. Deus falou com ele: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas até então, estava nascendo em Abraão a fé. A relação com Deus era pequena ainda, mas ele viu em Ló uma esperança, alguém que eu posso tratar como filho. Mas, determinado momento da caminhada, depois que haviam já chegado na Palestina, as coisas estavam indo bem, toda a caminhada que haviam juntos, dificuldades, peregrinação, história de superação, veio a prosperidade. E todo mundo acha que a prosperidade chega rápido, né? Não. Uma caminhada da Mesopotâmia à Palestina, em noites frias, em lutas e dificuldades, até um ponto que Deus prosperou tanto a Abraão, mas tanto a Abraão, que Ló também recebeu da prosperidade. E a história diz que já haviam pastores, escravos, propriedades que eles não davam conta de tantas eram as coisas. E mais uma vez, Deus fala com Abrão. Agora, numa noite de primavera, num dia estrelado, que quando fala dia aqui é 24 horas, tá, irmãos? Numa noite, naquelas estreladas, Deus diz a ele: olhe para as estrelas do céu, Abraão, eu vou fazer de você e da sua descendência dessa forma, anda na minha presença e seja perfeito. E aí Abraão se atentou para uma coisa: opa, Deus tem algo mais. Diga comigo: os planos de Deus são melhores do que os seus. Fala para o seu irmão assim: são melhores que os seus. Os planos de Abraão era tornar Ló o quê?
seu filho. Mas Deus disse: eu vou fazer de você. Opa, os planos de Deus são melhores que os meus. E uma oportunidade para resolver um problema ocorreu. Que Abrão percebeu que Deus não tinha projeto com Ló. E Ló agora se tornou um problema. Então ele disse para Ló assim: olha, Ló, escolha aí. Se você disser que vai para o norte, eu vou para o sul. Se você disser que vai para leste, oeste, eu vou para cá. Nós vamos nos separar. Porque os seus cuidadores do seu gado estão brigando, lutando com os meus. E isso está causando prejuízo para mim e para você. E a palavra fala que Ló olhou. Olha, irmãos, para pensar nisso. Ele olhou e viu as campinas verdes do crescente fértil que dava para as regiões de Sodoma. E ele, uau, já que é para eu escolher primeiro, eu quero Sodoma. Aí Abrão, tudo bem, pode ir para lá. Quando ele acaba de ir, Deus fala com Abrão de novamente: eu vou fazer de você uma grande nação, vou te prosperar, você será muito grande. E Abrão vai para o deserto do Negueb. A diferença? Um vai para o gramado verde, para o Jordão, o outro vai para o deserto. Um vai pela visão natural, o outro se entrega à visão espiritual. Um vai pela visão e pela fé natural, o outro vai pela fé sobrenatural. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nessa primeira ação de Ló foi que Ló não conversou com quem é importante. Ló não falou nada com Deus. Ló tomou uma decisão por si só e decidiu ir para as campinas de Sodoma. Atenção para isso aqui, tá, irmãos? Cuidado! Cuidado! Não tome decisões na sua vida sem ouvir Deus, sem que as coisas estejam muito claras. As campinas verdes, elas são atraentes. Não pense você que as regiões de Sodoma não eram de Deus. Era de Deus, porque tudo é de Deus, é ou não é verdade? A Bíblia fala: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E olha que coisa interessante em Deus, que mesmo que Ló tomou a decisão dele de ir para as regiões de Sodoma com a sua família, ele permaneceu no meio do povo imundo, permaneceu fiel. Mas o problema era a volta dele, o que o circundava. A Bíblia fala que certa feita, quando os anjos de Deus vieram avisar da destruição de Sodoma, o Senhor mandou que aqueles homens fossem à casa de Ló. Olha, são uma das passagens mais horrorosas, vergonhosas e tristes do Antigo Testamento. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Dá uma dor na alma. Porque quando aqueles homens, e aí você tem que entender quem eram esses homens, eram anjos de Deus, e a Bíblia fala qual era a aparência deles, eram lindos e perfeitos. Entraram na cidade, e foram à casa de Ló. Começou a correr um murmúrio e um aviso no lugar de que uns estrangeiros maravilhosos, lindos, tinham chegado lá. E os homens queriam sexualmente usá-los. Olha que coisa louca. De tanta era a maldade e a perversão daquela região. E sabe o que Ló fez? Porque ele sabia quem eram os homens. Era a manifestação do próprio Deus, porque a Bíblia fala que 3 apareceram a Abraão. Abraão se ajoelhou e os adorou. Eles não rejeitaram a adoração. Quem são os 3, irmãos? Pai,
Filho e Espírito Santo, a representação de Deus em forma humana. Que Deus falava com Abraão assim. Abraão fez comida, preparou tudo e eles comeram. Mas um ficou com Abraão, 2 foram para Ló. E sabe o que aconteceu? Queriam arrombar a casa. Queriam fazer tudo para pegar os homens. E Ló pegou as filhas virgens dele e lançou fora da casa para serem usadas pelos homens. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Uma decisão que nós tomamos fora da direção de Deus pode trazer um prejuízo tão grande na nossa família, tão desastroso, que nós não teremos mais como repará-lo. E você vai entender daqui a pouco, quando eu falar sobre o fim da história de Ló. Deus teve misericórdia, porque uma ação tão poderosa do Senhor confundiu os homens e eles não conseguiam chegar à casa. E a Bíblia deixa claro que as moças continuaram virgens mesmo à noite. Mas elas foram lançadas pelo próprio pai para fora. Após isso, o aviso é dado. Nós, diz os homens, vamos destruir a cidade. Vai cair Sodoma e Gomorra. Saia com a sua família e não olhe para trás. Pronto. Definido estava, foram embora. Era obrigação de Ló imediatamente esvaziar a cidade. Veja só, irmãos, tem algumas coisas que nós estamos muito, mas muito tranquilos para entrar. Nós entramos com facilidade, olhamos e achamos que as campinas são verdes, achamos que a decisão é boa, que a hora é adequada, que as coisas acontecem, estão tudo muito bem, mas na hora de largar, mesmo que Deus diz que não é para nós, mesmo que Ele fale que seria morte para a sua família, mesmo que Ele declare que Ele já amaldiçoou, nós ficamos apegados. E foi o que aconteceu com Ló. Na hora de sair de Sodoma, não conseguia sair, não conseguia deixar. Quantas vezes nós vemos isso com as pessoas que olham e tomam decisões achando que é melhor para a vida, e aí então se embrenham, embaraçam em algumas coisas, até mesmo em relacionamentos, em ministérios, decisões comerciais, negociais, empresariais, pessoais, que Deus não disse para você fazer, mas você fez por sua conta, depois para sair é difícil. Não, Deus vai dar um jeitinho. Irmãos, Deus não dá jeitinho. Deus não escreve certo por linhas tortas. Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Se a linha estiver torta, ou ele endireita para escrever, ou ele não escreve. Quem já ouviu esse ditado ridículo? Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Ou a linha é certa, ou ele não escreve. É inegociável a pureza, a piedade, a santidade, a dependência ao Senhor. É inegociável. E quando Ló demorava, estava lá emaranhado com as suas coisas, o anjo do Senhor, que foi designado pelos homens para o acompanhar, o apertava dizendo: temos que ir. Se Deus está realinhando a sua vida, a unção de Deus, ela vem a nós, irmãos, e o Espírito Santo nos dá uma guinada para realinhar. Ouça a voz de Deus. Repita comigo: eu preciso
estar atento à voz de Deus. Irmãos, Deus fala conosco de diversas formas. Ele fala conosco pela natureza, Ele fala conosco pelas ações e reações naturais, Ele fala conosco espiritualmente, Ele fala especialmente pela palavra. Ele constantemente fala pelo seu Espírito dentro da nossa vida. E quando nós ouvimos sim, glória a Deus. Quando nós ouvimos não, não é não. É inegociável. E quando nós não ouvimos nada, não faça nada, até Ele falar. Quantos estão fazendo quando Deus não está falando? Nós já sabemos o que temos que fazer, porque Ele já falou conosco na nossa vida como atitude, da nossa vida como unção, pela palavra. Não já? Nós temos a palavra, nós temos a mensagem. E o anjo apertava e nada de Ló sair. Daqui a pouco, olha outro problema. A mulher de Ló começou a atrasar mais ainda. Não é porque era mulher. A questão toda é que quando Ló decidiu ir para as regiões de Sodoma, ele agradou o coração da família dele. Ir para o deserto de novo, voltar. Vocês já perceberam que quando as coisas aparecem para nós e nós vamos em determinados lugares, a gente muda a visão com relação a outras coisas? Hein? Eu vou contar aqui para vocês uma coisa que aconteceu comigo depois desse cruzeiro aí de navio. Eu voltei para casa, irmãos, saudade do coração, saudade do restaurante aberto 24 horas, né? Saudade de ver o mar, saudade de ficar de férias. Quando a gente sai de férias, quem que sai de férias e quer voltar a trabalhar, irmão? Não quer, a gente quer ficar de férias para sempre. Ficar de férias é bom demais, mas tem que voltar. E olha que interessante, eu cheguei em casa, nas primeiras 24 horas, eu fui no banheiro, fui no meu quarto e eu ficava bem assim ainda. Aconteceu isso com você, minha filha? Aconteceu? Você e Márcio foram no... Aconteceu não, Márcio? É porque o navio, irmãos, nós passamos umas ondinhas altas lá, tá? 2 a 3 metros de altura. Só que o navio é muito grande. A gente só sentia, né? Teve um dia que a gente estava lá, a gente estava andando, aí e por final das contas, quando o navio ia para lá, eu já estava no ritmo do navio. A gente acostuma rápido, irmãos. A mesma coisa é o caminho do pecado. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida de unção. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmos de número 1, versículo 1. Olha como a advertência do salmista em relação a nós. Primeiro ele fala que muito abençoado é o homem, ou seja, é o ser humano. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. São os 3 estágios da piora espiritual. Ouvir quem Deus não mandou falar nada para você. Conselho errados, conselhos dos ímpios. Cuidado com o que você ouve. Depois, começar a parar. Tão interessante, né? Aí você espiritualmente já está meio abalado, começa a parar junto. Dá uma desacelerada. Eu já vi muita gente falando assim: olha, eu já trabalhei tanto, já fiz tanta coisa na igreja, tantas coisas para Deus, agora eu preciso dar uma acelerada. É a hora de eu me assentar. Aonde na Bíblia me mostra Jesus mandou a gente parar?
Ao contrário, ele falou dele mesmo e nós somos os seguidores dele. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não, mas eu só quero sentar agora, só quero ouvir, só quero ser ministrado. Eu já vi muita gente falando isso, falando para mim, como pastor. Eu falei, tá bom. Deus mandou eu falar isso? Deus mandou isso? Mandou não. Eu falei claramente para uma pessoa no gabinete, uma líder aqui da igreja, Deus nunca ia mandar isso para você. Mandou, pastor, mandou para mim. Não mandou, porque eu estou dizendo para você que não mandou. Abri a palavra ali para ela. E tem mais. Seu pastor sou eu, estou falando que você não pode parar. Se Deus tivesse falado com você, tinha falado comigo. Irmãos, quem está sobre a autoridade espiritual de um líder pastor, o que Deus falar para você, vai falar para mim. Porque o Espírito testifica no Espírito. E Deus falou, não falei. Falando bem para mim, o Espírito Santo falando para mim, nunca falei. Eu falei, então você ouviu a voz do diabo. Ficou irada, saiu da igreja. Eu falei, isso mesmo. Está vendo como Deus não falou? Porque se Deus tivesse falado, você estaria sob subordinação, ouvindo, obediente à liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Quando nós nos insurgimos e tomamos decisão por nós mesmos, irmão, nós vamos contra Deus. E os resultados são terríveis e recaem sobre a nossa família. Ló tomou decisão que Deus não mandou ele tomar. E quando disse para ele que era para ele fazer, ele titubeou. Não fez de primeira. Irmãos, quando Deus nos manda, a unção ativa de Deus está em nós, você não pode retardar. Deus falou, está falado. Se Ele diz, está dito. Ponto, façamos. Repita comigo, se Deus diz, está dito. Diga ao seu irmão assim, então fala o que Ele faça, o que Ele diz. Olha o que Ele diz, ide, fazei discípulos. Deus mora na sua casa, sim ou não? Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ele já disse, tem que ter oração na sua casa, tem que ter célula amada. E você está fazendo? É a casa dele, não é a sua casa, não é dele? Ele já disse, nós já sabemos o que temos que fazer. Faça. E quando Ló saiu, qual foi a ordem de Deus para todos? Não olhem para... Irmãos, quando Deus diz, nós temos que fazer da forma. Não basta só fazer o que Ele está mandando, mas tem que fazer como também Ele diz que é para fazer. Não basta apenas obedecer, tem que fazer da forma da receita. A Bruna sabe muito bem, né, Bruna? Se não fizer da receita, pode até sair um bolo. Cadê a Bruna aí? Aí, pode até sair um bolo bonito, não é, Bruna? Mas vai sair o quê? Pastora Jonadak? Hein? Pode sair o quê? Porcaria, né? Tem gente que gosta de ficar inovando em cima de receita, irmão. Daqui a pouco faz um pão, sai um pau. Quase que é pão, né? Ó, pão, pau, quase. Bate, pum. Vai fazer um arroz, sai um angu. Quase. Receita. Não é verdade? Então, temos que fazer da forma certa. E Deus disse para Ló, é logo, é já. Não olhe para trás. Olhou. Se você viajar, irmãos, lá para as regiões do Mar Morto, eu tive a oportunidade, você vai no lugar, aonde dizem lá ser a estátua de sal da mulher de Ló. Todas as pessoas que vão na região da Palestina para fazer uma visita, passam lá e vê. Irmãos, é impressionante a estátua de sal. E eu perguntei, por que a estátua de sal não foi destruída por alguém há muito tempo? Ele falou assim, quem é doido de pôr a mão? Vai saber o que vai acontecer. Né? Lógico que o guia estava com brincadeira, né?
mas ninguém tem coragem de pôr a mão. Há uma mística de que a ação de Deus ainda está por lá. Se não bastasse, o final é pior. Quando a mãe morre, as filhas de Ló entram em desespero. Cidade que elas conheceram com a família não existia mais. Herança foi consumida. O homem rico, até então, se tornou pobre, sem terras verdes, sem gado, sem nada, e foi morar numa caverna. E as filhas de Ló, com o que sobrou, elas embebedaram o pai e cometeram o pecado do incesto. Conceberam uma e outra, e vieram os moabitas e os amonitas, povo terrível que Deus mandou acabar com eles. Nasceu uma geração, uma nação amaldiçoada. Mas que final trágico. A ação errônea de Ló levou a ficar longe dos planos de Deus. A partir de então, o pecado foi tão terrível que Deus não mais faz menção de Ló. A história marcada pela destruição. E a pior destruição na vida de Ló não foi de Sodoma, foi da sua descendência. Deus aniquilou da terra. A palavra de Deus declara que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas a bênção, ela é multiplicada pelo Senhor até 1000. Irmãos, quando nós estamos com a unção de Deus em nós e Ele está ativa, nós atraímos bênção. Nós atraímos bênção para a nossa vida. Enquanto Ló trouxe sobre ele toda essa destruição, Abraão que foi para o deserto. Operou com Deus coisas extraordinárias. Teve um filho, um milagre numa mulher estéril. Seu filho Isaque plantou no deserto, onde não tinha água, e colheu mais do que todos os outros homens na vizinhança. Qual era o segredo? Ouvir Deus, deixar o Senhor fazer, porque Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos colocar em ação, quando temos unção de Deus em nós, invocar, orar e abrir os ouvidos para ouvir. Invocar é clamar com insistência, às vezes até audível mesmo, alto. Em alguns momentos chorar, lamentar diante de Deus, porque nós temos alguém para contar, para expressar as nossas dificuldades. E aqui, mais uma máxima para essa mensagem dessa manhã: não compartilha seus problemas com quem não pode resolver. Quando nós compartilhamos nossas dificuldades, nossos problemas com quem não pode resolver, não se chama compartilhar, mas sim murmurar. É murmuração
porque não vai te ajudar. Mas quando abrimos para quem pode, e repita comigo, quem pode todas as coisas é o Senhor. Então você compartilha com Ele, está vendo? Ele pode tudo. Ele pode tudo. Esses dias eu compartilhei uma coisa com o Senhor, só eu e Deus. Só eu e Deus. Falei com Deus. E aí, irmãos, olha, com o Senhor é bom demais. Você pode reclamar. Ele não acha ruim. Ele não fica nervoso. Você já reclamou com Deus? É bom demais reclamar com Deus. Senhor, chorando. Tudo que eu fiz dá errado. Eu falei isso, não dá certo. Ninguém ouvindo, só você e Deus. Você pode falar as maiores barbaridades. Ele, tudo bem, tudo bem. Olha o que Deus faz com a gente. Quando eu estou assim, Deus reclamando, Ele fala mais. Eu quero te ouvir mais. Abra esse coração aí, que eu já sei o que tem aí. E aí que eu falo mesmo. E aí, quando você cansa de falar, Ele ainda diz para você assim, ó, eu sei que não acabou, pode falar mais. Quem é que faz isso com a gente, irmãos? Vai reclamar com o seu marido para você ver o que vai acontecer com você. Vai reclamar com a sua esposa para você ver o que acontece. Reclama com seus filhos. Filhos, reclama com os pais para ver o que acontece. Não é? Hoje ainda está melhor, mas antes, quando a gente reclamava com os pais, ainda tomava varada, chinelada, né, cabo de vassoura. Não é? Era na minha época, hoje não. Reclama na internet, como alguns fazem aí, coloca aqueles vídeos na internet, daqui a pouco tem os haters lá, um falando uma besteira, outro falando outra, não sei o que lá. Vai, bem feito. Só o Senhor escuta você e trabalha por você. Pois a palavra de Deus fala que Ele trabalha para os que nele depositam a sua confiança. Ele, o Senhor, trabalha por nós. E aí, depois de eu reclamar, blá, 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 Deus não falou nada comigo. Eu só saí de lá desabafado, choroso, olho inchado. Falei, bom, tá bom. Então, se não vai fazer nada, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí, irmãos, eu tenho o costume de sair de carro, sozinho às vezes, e sempre com o rádio ligado. E eu já coloquei nos meus favoritos lá as rádios aqui do estado que tem louvor, né? Às vezes também tem lá a rádio da notícia. Quando está falando bobagem na notícia, eu ligo qualquer uma das rádios lá que está tocando alguma coisa. E um dia desse tinha uma mensagem, alguém falando uma coisa. 2 frases só, Deus falou comigo. Se você quiser guardar, guarda aí. A primeira delas é: eu sei o que você está fazendo. Gelou minha alma. Eu sei o que você está fazendo. Meu amado, minha amada, Deus sabe o que você está fazendo, tanto do bem quanto do mal. Não tem saída. Deus sabe o que você está fazendo. Ele falou, eu sei o que você está fazendo. Segunda frase: não se atenha aos resultados. Sabe por quê, meu irmão? O resultado do Filho de Deus não é seu. Não pode ser sua preocupação. Os resultados são dele. Se você prega e ninguém ouve, o problema não é seu. A sua obrigação é pregar. Se você prega e as pessoas ouvem, o resultado não é seu. A sua obrigação foi pregar. Lembra de Jonas?
Jonas não queria fazer o papel que era dele, fugiu. Parou na barriga da baleia, e alguém pode falar assim, mas não é baleia, é um grande peixe. Jesus falou que Jonas parou na barriga da baleia, então foi baleia. Causou indigestão na pobrezinha, quase morreu, comeu coisa estragada, vomitou, não foi na praia de Nínive, na Bíblia não fala onde foi, porque Nínive não tem praia, mas ele teve que se deslocar até onde Deus mandou. Pregou e esperou descer fogo do céu, igual aconteceu com Sodoma. Mas Deus fez o que Ele quis, porque Deus faz o que Ele quer. E Jonas ficou bravo. O resultado não é seu, o resultado é de Deus. Então Deus fez nascer uma planta chamada boboreira, porque ele ficou lá esperando, e a Bíblia não fala quanto tempo ele esperou, mas deve ter esperado um bom tempo, para uma planta crescer, fazer sombra sobre ele. Imagina um homem esperando lá, agora eu quero ver fogo descer do céu. Irmãos, tem gente que só quer ver a desgraça, ora, como se fosse um bruxo ou uma bruxa. O resultado não é seu. Deus vai e fere a árvore, para mostrar para ele, que o resultado não é dele. Ele achou assim, essa árvorezinha agora é minha, vai ser a minha vida aqui embaixo dessa árvore, até o dia que Deus destruir essa cidade. Deus matou a árvore, e aí ele reclamou com a pessoa certa, e Deus falou com ele. Quando reclamamos com quem pode, a resposta vem. O resultado não é seu. Tem coisas que Deus dá para nós, irmãos, porque é bênção, vai ser maravilhoso para a nossa vida. Tem coisas que nós clamamos, pedimos, trabalhamos e não acontece, porque será uma destruição, e Ele não dá, porque Ele é um pai que cuida bem dos seus filhos. Eu sou pai, vocês são pais, muitos aqui, nós sabemos que tem coisas que nós podemos dar aos nossos filhos, tem situação que nós podemos dar que será maravilhoso, mas tem coisas que não dá, sim ou não? Qual criança aí que gostaria de comer bala doce de manhã até de noite? Todo mundo, até os jovens. Pode? Não. Pode comer no almoço um hambúrguer, no jantar hambúrguer? Pode? Não, porque vai fazer mal. Quem quer comer cenoura? Come cenoura, beterraba, né? Tem até um videozinho, né? Uma criançazinha, tem cenoura? Tem. Tem beterraba? Tem. Quiabo? Tem. Caninha? Tem. Tem abóbora? Tem. Abóbora? O guri não gostava de abóbora. Mas olha o que os pais fazem, não sei se isso de vocês fizeram, minha mãe era terrível para fazer isso. Batia a tal da beterraba junto com feijão, e você comia a beterraba com feijão batido, porque não tinha outro feijão para comer. Dava aquele gostinho de beterraba, mas ia, né? Misturado no arroz. Que você precisa. Eu estava conversando com o irmão Carlos lá, o irmão Carlos só estava comendo arroz, feijão e pão. Ó, irmão Carlos, aí está vendo? O senhor veio parar? Parece um menino, moço. Cadê a cenoura? Eu até brinquei, cadê a cenoura? Beterraba. Comer beterraba, comer alface. São as quatro coisas que não pode faltar, irmãos, numa dieta básica. Aí depois a Bruna me corrige aí, mas é mais ou menos isso que eu já ouvi falar. Na dieta do brasileiro, alface e tomate. É ou não é? Hã? A gente come sem alface e tomate. Mas não pode faltar beterraba, ou uma raiz, né? E mais um outro legume, pelo menos. E uma proteína. Aí a proteína você pode comer um ovo inteiro. Que um ovo inteiro, irmãos, é uma galinha em potencial. Quem come um ovo, come uma galinha inteira. Misericórdia. Tem gente que come até mais de um, né, Marcelo? Tadinha da galinha. Ela ia ser, mas você comeu. Come 2 ovos pela manhã, né, pastor Hélio? 2 ovos cozidos. Irmão, eu não consigo comer ovo cozido pela manhã, mas a Hélida come 2. É 2, amor, ou 3? 2. Todo dia.
E outra coisa que não pode faltar, água. Água produz sangue. Se não tiver água, está tomando água, meu caro? Toma. Então veja, nós precisamos da dieta espiritual, irmãos, ouvir Deus, invocar, estar na presença do Senhor, porque é Ele quem nos nutre, é Ele quem nos diz quem somos e o que devemos fazer. Para finalizar, aqui todos nós sabemos, vocês me buscam e vocês vão me achar. Só que tem uma condicionante, não é só buscar e você vai achar, porque você pode ir até Deus, pode bater na porta dEle, mas Ele só vai te atender, só vai estar com você, quando for de todo o coração. Não tem negociação. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, 100%, você sabe o que acontece, amados? Deus pode fazer o que Ele quer, porque todo o nosso coração é dEle. Se Ele manda viajar para ir fazer a obra, você faz, é dEle. Se Ele manda você meter a mão no bolso e tirar um dinheiro e entregar para alguém, na hora, é dEle, porque Deus já fez isso muitas vezes comigo. Ele me mandou e eu fiz, é dEle. Se Ele te manda continuar onde você está, é dEle, você faz. Se Ele te manda ir, é dEle, você faz. Se Ele te manda mudar, você muda, mas se Ele te manda ficar, você fica. Se Ele manda comprar, você compra, mas se Ele não mandar você comprar, Ele diz não compra, não compra. E sabe qual é o segredo? Sempre perguntar. Filho obediente só vai ser obediente quando ele pergunta ao pai o que deve fazer. Para termos unção ativa nas vontade de Deus, tanto na ordem quanto na forma, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo nessa manhã está lhe perguntando: você está me ouvindo? Pois eu estou falando com você. Só tem uma saída para eu te atender: quando você me buscar de todo o coração. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, por gentileza.